Aí veio o Tite, num jogo do Flamengo e Fluminense, aonde o repórter do UOL pergunta para ele, senhor Daniel Alves, eu não posso julgar, mas quem falou que você tem que julgar? Cada vez que cai na frente dele uma pergunta de caráter ou de social, ele se complica e a máscara dele vai caindo e ele vai mostrando a cara cada vez mais. O caso do jogador Daniel Alves está dando o que falar já há algum tempo. E nos últimos dias rolou uma grande treta, após o técnico Tite responder uma pergunta relativa ao fato. Ao ser questionado sobre a sua opinião em relação à condenação do jogador, esta foi a resposta do Tite. Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito. Eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora que há uma etapa profissional, de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado, mas eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito de um suposto. E eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Foi assim, e é assim que eu aprendi, foi assim que eu fui educado pelo seu Agenor. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino, o segundo tu é punido para que tu aprenda. O fato de o treinador ter dado esta opinião revoltou algumas pessoas do meio esportivo. Mauro César Pereira, no programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, disse que o treinador foi infeliz em suas palavras. Vamos ouvir. Agora, no caso específico, não. Ele não precisa conhecer todo o processo. Ninguém está pedindo que ele julgue como se fosse um advogado, um juiz, um desembargador. Não, não. É a opinião dele. Ele poderia dizer o seguinte, sei lá, olha, eu convoquei o Daniel Alves, nunca tive nenhum problema com ele, sempre elogiei, teve uma ótima conduta profissional comigo. Mas agora, ele foi condenado pela Justiça da Espanha. Se ele cometeu um crime, foi condenado que ele pague. Acabou, ponto final. Ele ficou todo ensaboado aí associou com a questão do Neymar, que não tem nada. Mas ele diz, né, que seja punido, se errou, que seja punido. Ele falou. Exato, mas foi assim, muito. Gente, e tem uma vítima nessa história também, né? Exato, né? Então, assim, eu achei muito mal, achei que ele foi bem mal, achei que ele poderia ter sido mais claro, mais direto, menos ensaboado. Um momento bom dele aí na sua carreira, no Flamengo. E essa pergunta viria em algum momento, claro. Porque lá atrás, quando ele convocou o Daniel, foi muito questionado, porque é um jogador já veterano que não estava numa grande fase técnica. E aí ele fala, não, o Daniel transcende o futebol. E de fato, ele transcendeu o futebol, ele foi para o noticiário policial. E ele foi condenado. Não tem nada a ver, o Neymar não foi condenado a nada, gente. E aí tem ainda uma outra questão, né? Parte da pena do Daniel foi amenizada mediante o pagamento de um valor que teria sido cedido pela família do Neymar. Acho que foram uns 800 mil, né? 150 mil. Que reduziu, inclusive, o tempo, né, de prisão ali dentro de uma lei curiosa, estranha, sei lá, da Espanha. Mas estamos falando de uma pessoa que foi condenada, que nem o caso do Robinho. O Robinho é um cara condenado na justiça italiana, que como o Brasil não extradita seu cidadão, ele fica aqui no Brasil. Mas ele tem uma condenação também. O Neymar não tem nada a ver com o Neymar. O Neymar houve, sei lá, no máximo uma insinuação, sei lá como definir isso, e nada se provou contra o rapaz. Então ele usou até um episódio anterior para meio não. Assim, e cara, um cara na posição dele, foi técnico da seleção e convocou o Daniel e tudo, é normal que se faça essa pergunta. Eu acho que ele foi bem infeliz, poderia ter aproveitado a oportunidade para ter sido mais enfático, porque são coisas que não aconteciam antigamente que hoje estão acontecendo. Já o craque Neto e o Casagrande também comentaram o fato, porém de uma forma bem mais enérgica. Vamos ouvir o que eles falaram. Eu não fiquei surpreso com a resposta do Tite, porque ele não ficou em cima do muro. Eu ficaria... se ele fica em cima do muro, não é surpresa para mim. Se ele fala, não quero falar nesse assunto. Se ele fala, quero falar só sobre o Flamengo, eu ia entender. Ele ia ficar em cima do muro, porque o Tite é um cara em cima do muro. Mas ele não ficou em cima do muro, Renato. Ele tomou uma posição. Ele foi para um lado. O cara foi condenado. Que provas que ele precisa mais? Ele falou que precisava de mais coisas verdadeiras.
O Tite precisava explicar, precisava ter sequência de pergunta. Tem que falar pro Tite, qual é as verdades que você não sabe? Porque lá foi tudo falado, todo mundo deu depoimento e o cara foi condenado. Ele contou 5 versões. 5 versões sobre um fato. A verdade só tem uma. Não existe 5 verdades para um fato. Principalmente um crime. Não existe 5 verdades para um crime. Existe só uma verdade. O Daniel contou 5. E ele precisa de mais argumentos? Ele precisa de mais conteúdo? Ele precisa de mais provas? O que o Tite pensa? Ele está dizendo que a justiça espanhola foi desonesta com o Daniel Alves? Ou ele está falando que a vítima está mentindo? Porque o Tite tomou uma posição. O Tite ficou do lado do Daniel Alves. Ele ficou do lado da dúvida. Que não tem mais dúvida, porque o cara foi condenado. E ele joga muito bem com as palavras. Quando ele fala, eu não sou julgador, eu não vou... Tite, não precisa ninguém julgar mais. Já foi julgado. O cara é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Já foi julgado. Já foi condenado. Qualquer coisa que se fale sobre ele agora é opinião. E a sua opinião do Tite, o Tite deu a opinião para o lado do condenado. Não foi julgador, porque não precisa julgar mais. Ele deu opinião. Ele tomou um partido. E a comparação com o caso do Neymar é ridícula. É completamente descabida. O Neymar foi provado que era uma confusão, golpe da menina. O Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Qual é a dúvida? Qual é a comparação, Tite? O Tite foi muito mal. Ou melhor, o Tite está cada vez que cai na frente dele uma pergunta de caráter ou de social, ele se complica e a máscara dele vai caindo e ele vai mostrando a cara cada vez mais. Aí veio o Tite, num jogo do Flamengo e Fluminense, aonde o repórter do UOL pergunta para ele, senhor Daniel Alves, eu não posso julgar, mas quem falou que você tem que julgar? Não sou eu, nem o Veloso, nem o Souza, nem o Nicole, nós não temos direito de julgar. Até porque ele já foi julgado. Ele foi condenado por estupro. Ele foi condenado por estupro. Você não fala do Robinho, você não fala de ninguém. E não tem nada a ver o caso do Neymar em relação ao Daniel Alves. Neymar não foi em nenhum momento acusado de nada. Em nenhum momento. Ele não foi, por exemplo, muito menos condenado. Não tem que falar nada do Neymar. Agora o Neymar emprestou dinheiro, a família do Neymar emprestou dinheiro pro Daniel Alves. O problema é da família do Neymar, não é minha. E eu não empresto dinheiro pra ninguém que é estuprador. Eu não empresto dinheiro pra bandido, pra vagabundo, pra ser vergonha. E eu não faço isso. Que, por sinal, o que eu faço é o contrário. É ajudar quem precisa. É cobertor pra um, é dinheiro pra outro, é plano de saúde pra outro, é escola pra um, é escola pra outro. E aí, eu sou o pior ser humano, porque quando o Thiago Leifert, como que chama esse negócio aí que eu não sei, podcast, que eu não dou entrevista pra ninguém? 3 da área. Tem aí o 3 da área aí? Coloca aí e que, por sinal, vocês que vão no Copacabana Pá, olha o que esse rapaz falou. E ele trabalhou na Band, do Rio, esse cara. Esse cara trabalhou na Band, foi mandado embora. Por isso que ele me odeia. E é um favor você, meu irmão, você falar que eu sou a pior pessoa do mundo. É um favor que você faz pra mim. Eu ficaria muito preocupado se você falasse que eu era o melhor comentarista, que eu era a melhor pessoa do mundo. E você, pra mim, não é ninguém. Na fala do craque Neto, ele também se refere à fala de Eduardo Samblano, que durante a live no programa 3 na área, falou que não acredita que o Daniel Alves seja culpado, gerando um bate-boca ao vivo com os outros participantes. Vamos ouvir. Mas pouco importa a minha opinião, estou só me posicionando para todos que me cobraram a posição. Eu me permito sempre a dúvida nesses casos, principalmente envolvendo atletas de futebol, atletas de basquete americano, pessoas muito poderosas, porque ao mesmo tempo que ele se acha o dono do mundo, a pessoa poderosa, existe um outro cartel de golpes, seja ele qual for, enormes, de dinheiro de quem tem poder. É isso. Tá, eu nunca discordei tanto do Clear na minha vida. E olha que a gente discorda bastante aqui na vida, mas eu nunca discordei tanto, assim. Eu discordei, em tudo que ele não falou também, eu discordo do Clear. Eu acho que o Daniel Alves não só fez, como mentiu, mudou de versão 200 vezes, teve todas as oportunidades de se defender.
Se fosse uma indústria do golpe, a menina teria aceitado o dinheiro. A gente não sabe até hoje o nome dela. A gente não sabe quem ela é. Não, mas eu não falei dela, não, E ela... Ah, bom, mas ficou parecendo, então é melhor você corrigir. Não. Desculpa, vou fazer então. Eu não tô falando dela especificamente. Não é dela. Nem conheço a menina, não sei quem é. Só falei o seguinte. Eu me permito ter dúvida nesses casos porque a gente viveu e vive golpes toda hora. Não falei dela. Eu só dei minha opinião, eu acho que ele não fez. Mas eu continuo confuso. A gente tá aqui um dia depois do julgamento, da condenação. Não cabe trazer esse tema, então, hoje, cara. Não, cabe sim. A gente não tem elemento Mas ele foi nenhum condenado. A gente, olha... Não, tem elemento. Nós somos aqui, o nosso lema lá é o que está escrito no Spotify, aqui são 3 visões de mundo diferentes, eu sei que a gente pensa diferente em várias coisas, e a gente consegue conviver. E a gente vai continuar fazendo, a gente está aqui, estamos conversando, o chat tá maluco, óbvio, mas a gente tá conversando aqui. Nós somos provavelmente o único podcast, a única live aqui que tem coragem também de não pré-acusar as pessoas. A gente, outro dia, fez um longo rant sobre presunção da inocência, lembra? Fomos os únicos a fazer isso também. Então, deixa eu fazer uma E a gente apanha. Quando o Mendy foi absolvido, a gente falou sobre isso. O Mendy eu nem acompanhei, falamos do Mendy, mas a gente nem acompanhou o caso dele. Seguinte, tô dando um exemplo. Eu falei... Quando eu falei programa também durante, né? Mas a gente agora mudou. Isso. Agora mudou. Não, claro. Agora sim, ele foi condenado. Claro, quando eu me refiro à indústria, eu não tô falando que tem um chefe, diretor, CEO, nada disso não. Existe o mercado, o mundo, existe uma quantidade enorme de homens idiotas, bandidos, vagabundos que fazem isso com mulher. E existe uma indústria, um grupo tão grande quanto de mulheres querendo dar golpe. Vocês podem discordar de mim, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que existe. Mas não é o tema, como você diz, não é o caso. Calma, então só, eu não tô falando que ela fez. Mas a gente tem que olhar o Daniel. Mas a gente tem que olhar o caso do Daniel. Ele foi condenado. Então, o caso do Daniel, eu acho, minha opinião, que ele não fez. Ele errou em mudar o discurso 5 vezes, parece 5 ou 6, né? Sim. Errou. Ele errou. O Daniel é um cara de personalidade forte. É marrentão. Claro que ele errou nisso aí. Isso eu dou minha opinião. Agora, me perdoe, Canedo. E o Thiago discordou, você pode falar também. Não, isso não é tema? É tema sim. Sabe o que é tema? Porque ele foi condenado em primeira instância. Pode ser que ele seja absolvido em segunda instância. Ou que aumentem a pena. Ou que aumentem, eu ia falar isso agora, ou que aumente a pena. Eu também duvido que ele vai ser usado como exemplo. Fato. Beleza? Fato. Eu já sabia que ele ia ser condenado por certeza absoluta, eu sabia que ele ia ser condenado. Sabia. Tinha certeza absoluta que ele seria condenado. O que eu me refiro é o seguinte, a minha avaliação é, a justiça puniu, o texto é bem grande, eu vou inclusive botar esse corte no meu Instagram. O tema é, ele foi condenado, assunto encerrado. Beleza? Beleza. Eu só me permito opinar sobre achar que fez, achar que não fez. Quando o Mendy, tô dando um exemplo do Mendy, saiu o assunto, eu não me lembro na época. Algumas pessoas acharam que sim, outras que não. Ele foi preso 2 anos preso injustamente e saiu. Como o caso do Bruno, que foi preso injustamente e ficou. Eu acho que o Bruno fez. Independente da justiça, que a justiça falou ou não, eu tenho uma opinião. O Canedo tem a sua, o Thiago tem a sua. A sua opinião ela é baseada em nada, Clear, pra nós que estamos ouvindo. Eu tenho certeza que pro chat inteiro também. Pera. A sua opinião de que ele não fez não tem nenhuma base. Todas as provas, não tem base. Todas as provas que saíram, todas as novidades que saíram do caso, todos os vídeos que saíram do caso, todas as frases que vieram de lá pra cá, todas eram em direção a ele fez. Todas. Tudo foi. Não, Thiago, não teve nada nesse caminho todo que deu a gente a dúvida razoável de falar, será. Em nenhum momento a gente teve não. será. Essa avaliação é pessoal. Não tem, é vídeo, é depoimento, um monte de coisa. Tem várias coisas aconteceram de lá pra cá que não tem como a gente falar não aconteceu. Lembrando que eu não sou pai de menino. Que não aconteceu em momento nenhum. Eu sou tio de menino, mas a gente tem que explicar pra ele o seguinte, uma mulher pode mudar de opinião a qualquer momento. Mas eu não falei isso, É Thiago. direito dela ir até o banheiro e mudar de opinião lá dentro. Claro que é. Então. Mas o tema não é esse. O tema é o seguinte. Primeiro, a opinião sobre os fatos apresentados, ela é intransferível. Eu não falei em momento nenhum que ele fez ou não fez. Em momento nenhum. Não, você falou que ele não fez. Eu acho que ele não, eu não tenho prova de nada. Só falei que eu acho que ele não fez. Como eu acho que o Bruno fez. E eu poderia achar que o Bruno não fez. Foi só isso que eu falei. Só. Muito obrigado por ficar até aqui.
se inscreva para acompanhar todas as novidades e já deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.